fonoamigos. Eu me chamo Mayara Lins. Eu me chamo Yuri. Eu me chamo Ingrid. Somos os monitores da disciplina de Desenvolvimento da Voz e Fisiologia da Fonação pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, ministrada pela professora Larissa Siqueira. O nosso podcast tem por título Vozeando. Esse conteúdo super legal tem por objetivo tornar os estudos de vocês cada vez mais proveitosos e divertidos. Nesse primeiro episódio do nosso podcast, estamos recebendo uma convidada muito especial para falarmos sobre a voz na infância e ainda acerca de questões que envolvem a disfonia infantil. Então, agora nós gostaríamos de apresentar a nossa convidada, que é a professora doutora Andréa Alves Maia. Ela possui graduação em fonoaudiologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestrado em Ciências da Saúde também pela Universidade de Minas e doutorado pela Universidade de Minas. Atualmente ela é professora titular da Universidade Federal do Espírito Santo, tem experiência na área de educação, com ênfase em fonoaudiologia, e ela atua principalmente nos seguintes temas: voz, disfonia infantil, voz profissional, distúrbios vocais, transtornos de falta de atenção e hiperatividade e disfonia. É um prazer receber a senhora, professora. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu em contribuir aí um pouquinho com o desenvolvimento do trabalho e estudo de vocês. Então, já que a gente se apresentou, falamos sobre os nossos objetivos e ainda mostramos um pouquinho, né, das áreas que a senhora atua, acho que a gente pode iniciar a conversa. Então, é um fato que a voz participa do nosso cotidiano de uma maneira decisiva, porque é através dela que nós usualmente nos comunicamos. Eu li uma vez, né, que a voz ela torna possível a união da emoção à palavra. Através dela, nós temos a possibilidade de expressar sentimentos, conhecermos o outro e conhecermos o mundo. A voz é muito individual. Ela até mesmo faz parte da nossa identificação. Muita gente, por exemplo, ela só me reconhece pela minha voz. A minha mãe me reconhece muito pela minha voz. É só eu falar que ela já sabe quem é que está falando. E a voz muda ao longo do tempo. Eu gostaria muito que a senhora falasse um pouquinho para a gente sobre como é que funciona, na verdade, que funcionam as questões anatômicas associadas à voz na infância. A laringe de uma criança apresenta muitas diferenças da laringe de um adulto? Quais são as alterações sofridas por essas estruturas ao longo do crescimento? Ótima. E eu adorei a introdução, porque isso é a mais pura verdade desde a voz, quando nós expressamos a voz ao nascimento durante o choro, e depois no balbucio, e depois no início da produção da fala. Então, desde o início do nosso nascimento, características do choro já trazem dados da nossa emoção, trazem dados, inclusive, de avaliação anatomofisiológica do recém-nascido. Então, se o recém-nascido, ele, ao nascer, faz um choro que não está dentro das características que nós conhecemos como esperado, precisa de uma avaliação mais apurada. Então, sim, a voz ela nos representa e, através da modulação desde o choro, nós transmitimos sempre a emoção no nosso discurso. E as mães, elas começam a reconhecer e saber mais dos seus filhos desde o choro. No entanto, que as pessoas falam, tá chorando por conta disso. E a mãe, não. Ele está chorando, é isso, ou está com fome, ou está com sono. A mãe sabe. Então, esse reconhecimento e esse vínculo que é criado, ele é realmente fantástico no desenvolvimento humano. E tem muitas diferenças, sim, inclusive anatômicas, fisiológicas, histológicas, né? A prega vocal de um bebê até... Alguns autores falam em torno de 5 anos, outros 6 anos. Ela vai sofrendo alterações a partir de um desenvolvimento, inclusive histológico, né? As camadas dos tecidos e da estrutura da prega vocal da criança, ela vai se desenvolvendo. Então, por isso que até essa idade, vamos colocar aí em torno dos 6 anos, com essa
com esse desenvolvimento e maior diferenciação das camadas que compõem a prega vocal, é esperado, inclusive, uma leve instabilidade, maior do que de uma criança de 7, 8 anos. Essa indiferenciação ela faz edema muito rápido, mas também desfaz. Então, não precisa de um abuso vocal tão longo para se formar um edema nessa prega vocal. Por isso que os estudos aí que analisam a voz das crianças depois de sair da creche, né, depois de uma atividade do recreio, é observado aí uma alteração que depois se recupera. Então, sim, tem diferenças grandes. Quando a gente fala da laringe de uma criança, ela não é, em hipótese alguma, a miniatura da laringe de um adulto. Então, tem diferenças nessa constituição da prega vocal, na configuração da estrutura mesmo, do esqueleto, das cartilagens e toda a formação, né, do desenho que se tem à laringe, ela vai ser diferente, não é miniatura. Ela tem as suas especificidades, as suas características. Inclusive, a laringe da criança, ela forma uma fenda posterior semelhante à que muitas mulheres têm, mas por ajustes distintos, não com o mesmo formato, né? Como eu falei, não é miniatura. Então, tem características muito específicas que nós precisamos considerar aí na avaliação e no desenvolvimento aí de instrumentos para melhor avaliar essa voz. Professora, você trouxe, né, algumas dessas informações, né, biológicas, histológicas e anatômicas da laringe, né, da criança. Além desses aspectos, existe algum aspecto emocional ou até sociocultural assim, que pode marcar, né, a história da criança em sua voz também, né? Pode modificar, trazer modificações à sua voz? Então, a voz da criança, ela também é modulada pela emoção. Ela também, assim como a do adulto. Só que a criança, ela tem uma labilidade emocional, digamos assim, até uma certa idade, ou tá bom ou tá ruim. Então, ela não fica ali, digamos, numa sensação digamos assim, se não tá bom para ela entra num grau de irritabilidade, do choro e de uma condição, de um ataque vocal mais brusco, de uma intensidade mais alta, por isso que é comum a criança gritar. Mas, se ela tá calma, se ela tá tranquila, ela mantém um bom padrão. Então, a emoção ela é refletida, ela é transmitida também nas crianças. Quando a gente fala do desenvolvimento, né, psicológico aí, e da capacidade de identificação e regulação dessas emoções na voz, é com o desenvolvimento mesmo, mas a criança ela dá conta já de se perceber por volta aí dos 7 anos, 8 anos, ela já dá conta de identificar as suas emoções, só que nem sempre fazer esse ajuste. Então, ela continua gritando, mesmo não estando com raiva, por exemplo. E aí, trabalhar a questão da psicodinâmica com a criança é muito importante, para ela ir desenvolvendo outras estratégias que não do abuso de um grito ou de uma alta intensidade para expressar todas as emoções, né, de alegria, né, porque a criança ela grita muito no momento também de alegria, da brincadeira do prazer, enfim, também acontece muito abuso vocal nesse sentido. E aí a gente vai ensinando outras estratégias comunicativas de expressar, né? Porque a criança ela tem também a variação de grave e agudo, ela faz modulação. E é engraçado que quando a gente observa a voz da criança, eu estudei muito vozes de crianças de 7 a 10 anos, muito de 7 a 10 anos. A maioria dos meus estudos eu fiquei nessa faixa etária, porque eu já tinha um ligamento vocal bem diferenciado, então, como eu estava analisando qualidade vocal, eu queria que fosse bem associado, não por questões estruturais, então eu peguei 7 anos e 10 anos para não entrar já na outra fase de desenvolvimento, que eu acabei não falando
na pergunta anterior, que é a grande muda vocal que acontece lá na adolescência, no final da infância. Então, a voz, ela desenvolve, eu falei bem do recém-nascido até para uma voz de criança, mas depois ela passa a ter uma voz de adolescente, na muda vocal, e depois até chegar a um padrão da voz adulta. Nesse sentido, e aí eu estudei até 10 anos, nesse sentido, de 7 a 10 anos, a gente já observa que a modulação da voz, a variação de frequência dessa voz e dos comportamentos vocais, eles alteram do menino para a menina. A gente já consegue ver que a menina ela começa fazendo modulações mais para o registro agudo. Então, a vogal sustentada, né, os avaliadores, eles não conseguem identificar assim, é um menino ou uma menina, mas na hora da fala, por esse ajuste da modulação, já consegue ir observando aí diferenças da marcação do sexo na voz. E aí, na muda vocal, que acontece, né? Essa maturação e esse crescimento, esse pico de crescimento que vai gerar uma mudança de perfil aí de laringe de criança para do adulto, e aí mudar toda a configuração e entrar no perfil já, se é mulher, uma voz de mulher, e se é homem, uma voz de homem, e aí todos os parâmetros que a gente sabe que distinguem essas duas vozes. Mas sim, a emoção ela é transmitida e sempre vai estar. Professora, nós perguntamos para alguns dos nossos colegas, né, do mesmo período e até de períodos iniciais de graduação, se eles tinham alguma dúvida que envolvia a voz na infância ou a disfonia infantil. E aí, uma das dúvidas que surgiu foi no caso de uma voz infantilizada, né, de uma criança fofa, mais ou menos de 4 a 5 anos, ela pode prejudicar o seu desenvolvimento? Uma voz infantilizada, eu não entendi o termo infantilizado. Porque a gente fala o termo infantilizado quando já é esperado uma voz de adulto e aí está infantilizado. Agora, por exemplo, o que é mais comum, tá? Da gente pensar aí de uma alteração que possa impactar. É a voz mais rouca, é a voz bonitinha da criança que é rouquinha, que é a voz grossa. Agora, se a pergunta for no sentido de infantilizado, de muito agudizado, tem que se observar aí, porque vai ser um sinal de tensão, né, desse estiramento grande aí da prega vocal que pode estar produzindo essa voz muito aguda, ou se tem alguma alteração. As vozes das crianças são agudas, são finas. Por isso que o grande alerta que a gente tem para a grande maioria, quando a gente vai falar de saúde vocal na infância, é que a voz da criança é aguda. As vozes roucas, as vozes mais graves, que é aí valorizado na mídia, valorizado por famílias, às vezes, olha que voz bonita do meu filho, é grossa, eu vou pôr para cantar no coral. Essas vozes precisam ser avaliadas, porque pode ser uma alteração estrutural mínima de cobertura, aí, né, as alterações estruturais que a criança pode nascer, que não vai impactar diretamente na qualidade, mas pouco que ela usar, a resistência fica muito baixa, ou mesmo já a formação de uma lesão organofuncional, que aí é mais comum nas crianças, é o nódulo. Então, eu não sei se eu respondi porque eu fiquei com dúvida do termo infantilizado, porque a voz da criança de 4 anos, ela é aguda, ela é fina. Professora, existe uma questão que eu já vi mais de uma pessoa do departamento levantando, né, lá nos corredores. E essa questão é natural que, com o passar do tempo, a voz das crianças fique mais grave? Das crianças, não. Mas a voz, ela agrava bastante depois da muda vocal, principalmente dos meninos. Das mulheres menos, mas dos meninos mais. Na infância, a gente tem assim, vamos supor, é um bebê, aí o choro é mais agudo, a primeira infância, até os 5 anos de idade, a gente tem uma faixa de frequência aguda, mas você não percebe tanto essa diferença de pitch com relação ao crescimento
a não ser na muda vocal, porque a voz da criança ela tem uma aceitabilidade assim grande, né? A faixa se coloca maior que 250 Hz para frequência fundamental, mas nas minhas pesquisas mesmo, a maioria das médias fica em torno de 230, não passa de 250, não. O que acontece é que, sim, a laringe ela vai crescendo à medida que a criança vai crescendo. Agora, eu nunca li, e olha que eu li sobre frequência fundamental de crianças, né? Eu estudei esse parâmetro acústico, mas eu nunca li um estudo assim que falasse com um poder de afirmação bom sobre essa variação da frequência ao longo dos anos, ainda na infância. Acaba que os estudos pegam mais a análise da muda vocal, porque quando começa o processo de muda, vem a instabilidade da frequência até ela finalizar e ficar num registro, né, que não é só anátomo-fisiológico, que tem a ver com as características da personalidade também do adulto e vários outros fatores. Belau e Pontes definem a disfonia como um distúrbio oral no qual a voz não consegue cumprir o seu papel básico de transmissão da mensagem verbal e emocional de um indivíduo. Nesse sentido, quando uma pessoa apresenta uma voz que é produzida com esforço, sem harmonia, não havendo, desse modo, um bom desempenho da comunicação verbal e emocional, podemos dizer, então, que o indivíduo ele é disfônico. Na infância, quais os âmbitos que podem ser mais impactados pela disfonia? A senhora já teve experiência ou já ouviu algum relato das vivências de uma família com uma criança disfônica? Sim. Durante o meu doutorado, eu trabalhei com a adaptação transcultural do IDV pediátrico, né, o índice de desvantagem vocal da criança. E ele é respondido pela família. De uma forma geral, a família ela não percebe como um problema o desvio da qualidade vocal. Como eu falei, ele é elogiado, uma voz rouca bonita. Mas, quando nós questionamos sobre os impactos desse desvio de qualidade vocal na dinâmica comunicativa da criança, no seu desempenho acadêmico, e aí tem outros estudos que fizeram junto com o QVV pediátrico, junto com outras análises de impacto da qualidade de vida também, mostra que o desvio vocal da infância, ele impacta negativamente, sim, tanto na qualidade de vida como um todo da criança, no seu desempenho comunicativo, quanto até mesmo no desempenho acadêmico, porque são crianças. Tem até um outro estudo muito bacana que fez essa percepção dessa voz desviada da criança. E pediu essa percepção ela foi analisada a partir da escuta por outras crianças e por adultos. E aí o termo, por exemplo, agressividade, eu tenho medo por parte das crianças, ao ouvir as crianças roucas, apareceram. E os adultos também fazem um julgamento pejorativo quando comparado vozes de crianças não disfônicas com vozes de crianças disfônicas. Então, te respondendo de uma forma bem direta, nem sempre a família dá conta dessa mensuração por si só, mas ao longo do processo que ela consegue linkar esse impacto do desvio vocal com a sua dinâmica social, acadêmica como um todo, a criança, inclusive, ela percebe, às vezes, até antes da família e fala assim: olha, realmente, eu não gosto de ler na frente. A minha voz falha, eu fico com vergonha, aí eu grito. Os meus colegas acham ruim comigo porque eu grito. E, enfim, então, sim, traz muito impacto, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente também escolar. Professora, a gente sabe que em algum momento da vida, né, todos nós já tivemos um contato com disfonia, né? Só que existe a curiosidade
de muita gente, né? Principalmente as pessoas que não têm acesso à informação que nós, estudantes de fonoaudiologia, né? O pessoal da área de fonoaudiologia tem. Então, a gente queria saber quais são as principais causas, né, da disfonia infantil e quais são as principais queixas também que a senhora tem em sua experiência. Isso. Quando faz análise epidemiológica, assim, do fator etiológico das disfonias infantis, é gritante o número das que estão dentro da categoria comportamental. Então, sempre fica em torno de 90%. Os estudos mostram que o que desencadeia as disfonias na infância, principalmente, é o fator comportamental abusivo, o uso inadequado da voz. Dentro desses fatores comportamentais, que podem levar, inclusive, aí saindo de uma disfonia funcional, já que vocês citaram a Belau, vou falar a classificação dela, saindo de uma disfonia funcional, entrando numa disfonia organofuncional, quando entra na organofuncional, a lesão mais prevalente em todos os estudos, todos, nunca achei nada que não corroborasse com isso, são os nódulos das pregas vocais, que é o resultado, né, do fator aí, do impacto do comportamento abusivo. Então, o fonotrauma das pregas vocais da criança gera um processo inflamatório crônico e aí vai formando aí a lesão. De uma forma geral, quando a gente observa uma voz e precisa da avaliação otorrinolaringológica da criança, existem outros fatores que a gente tem que ficar atento aí a observar. Então, como eu falei, pode ser uma alteração estrutural mínima de cobertura, e aí como que que é muito difícil, às vezes não vem com um diagnóstico definido, e aí a gente tem que trabalhar na fonoterapia em busca de um diagnóstico diferencial. Por quê? Pode ser que seja uma alteração estrutural mínima, pode ser um cisto ali que a criança tenha na prega vocal e não é um nódulo. E nesse sentido, quando dentro da anamnese, também é um fator que pode auxiliar, é que na anamnese, na história pregressa, quando a gente estuda a história pregressa aí dessa alteração vocal, a criança que algumas alterações estrutural mínimas, elas já dão impacto, e aí você pergunta da história, no choro do bebê. Então, o bebê, ele já chora rouco, ele tem aquele chorinho rouco, que é um fator aí da gente levar a pensar. Outros choros e outras alterações que você observa, assim, a criança ela não tem comportamento abusivo, ela não chorou rouco, tem que fazer uma avaliação aí mais de perto, porque, né, tem outras alterações até mais graves do tipo papiloma, de prega vocal, que precisa ser acompanhado e analisado. Mas aí a parceria da fonoaudiologia com a otorrinolaringologia sempre consegue esclarecer. Professora, como a gente falou já anteriormente, né, sobre a muda vocal e as alterações que ela causa no desenvolvimento da voz, nós gostaríamos de saber como o fonoaudiólogo ele pode diferenciar a muda vocal da disfonia dos meninos. Das disfonias dos meninos, você fala assim, porque a maioria do desvio da muda fica em meninos, né? Uhum. É bem na avaliação, processo avaliativo. A muda vocal, ela, de certa forma, está associado a fatores sociais, ambientais, psicológicos, que sempre tem que ser acompanhado aí. Será que é um adolescente que já era para ter passado, mas ele ainda está querendo ficar lá na infância, com as regalias de uma criança, com um tratamento diferenciado da família, para poder não assumir aí tantas responsabilidades que vêm com o crescimento. Sempre são questões importantes para a gente analisar. Fatores hormonais precisam ser analisados. Então, quando a gente pensa assim na muda vocal, esse desvio ele é bem típico e ele reage rápido. A fonoterapia é relativamente rápida, porque a laringe fica alta no pescoço, tem um padrão de tensão, e quando a gente trabalha essa tensão e observa que sim, dentro da psicodinâmica vocal, está casando, no entanto que
quando chega muda vocal, eu falo assim, qual voz você gostaria de ter? E aí eu quero ouvir da pessoa e não da família, né, da criança, do adolescente ali, e não da família, para saber qual é a identidade, se ele está pronto para muda vocal. Porque é uma grande atualização que acontece da psicodinâmica vocal. Como eu falei, sai da voz da infância e entra para o padrão de voz do adulto. E nesse sentido, assim, a muda vocal precisa avaliar questões endocrinológicas, que pode ser importante aí estar desenvolvendo uma disfonia, que também dentro do desenvolvimento aí do adolescente. Agora, a característica da qualidade vocal da muda vocal, a instabilidade, como eu falei, a laringe lá em cima, a instabilidade vocal, pitch agudizado, são coisas que a gente identifica na avaliação. Agora, ele tem uma disfonia que não a muda vocal sobrepassada, vamos supor. Ou eu não sei se o intuito da pergunta é muda vocal dentro do parâmetro de normalidade que acontece ou muda vocal sobrepassada, né? Como eu falei, porque não está assumindo uma psicodinâmica já da idade adulta, não está preparado para as responsabilidades, questões psicológicas, questões sociais aí, familiares que podem estar envolvidos. Esses fatores endocrinológicos, a gente observa. A muda vocal, então, sobrepassada, que é um distúrbio, ela vem com a queixa, a gente observa que já era para a muda ter acontecido no sentido de hormonal, mas sempre tem que avaliar. Então, a gente tem vários parâmetros, né, pelos nas axilas, pelo na face, que me indica que hormonalmente já teve o desenvolvimento para acontecer a muda vocal. Mas se mesmo assim ele está num outro padrão, aí eu vou avaliar e vou ver, não, está sobrepassado, já era para ter acontecido, e aí é uma questão de disfonia. Mas são questões relativamente tranquilas na clínica, porque quando chega a muda vocal, por demanda de um ou de outro, mesmo que ele esteja na fase, igual alguns atores aí, cantores, na fase da adolescência, eles amenizam essa instabilidade e fazem um trabalho de ajuste e conseguem manter a atividade do canto, principalmente aí, da atividade ou, né, da voz artística aí, mesmo na adolescência. Então, nesse sentido, a avaliação da psicodinâmica e dos hormônios são importantes. Agora vamos para a última pergunta, já que a professora já falou sobre o número de casos, né, que tem crescido nos últimos anos, que inclusive essa era uma das perguntas, mas vamos pular ela. A gente queria que a senhora falasse um pouco sobre as maneiras de intervir nos casos de crianças disfônicas e ainda da importância do trabalho do fonoaudiólogo, só para encerrar. Maravilha. Na intervenção, né, quando você me pergunta assim, a intervenção, nós temos a abordagem global dos distúrbios vocais, e aí a gente vai trabalhar com aconselhamento vocal, mas um aconselhamento vocal direcionado para a criança, que vai ter que estar associado de acordo com o desenvolvimento psicossocial dessa criança. Então, essa criança, ela tem qual maturidade? A gente está falando de uma criança em qual faixa etária? Qual é o principal canal dessa criança? Eu vou ter que colocar essa criança para colorir copos de água, e a partir dessa abordagem lúdica, né, de uma atividade pedagógica, eu vou instruir essa criança sobre a importância da hidratação. É uma criança que ela já está mais ligada a personagens, criança de 4 anos, criança de 5 anos. Então, a gente precisa entender que desde o aconselhamento, que é muito importante, porque, como eu disse, vamos falar da maioria dos casos, que são as disfonias funcionais e organofuncionais, de origem comportamental. O aconselhamento vocal ele é fundamental. Junto da orientação para buscar uma comunicação sem o fonotrauma,
uma abordagem alinhada às habilidades da criança, do tipo, olha, tudo bem que você está com raiva, mas é desta forma que você vai expressar sempre a sua raiva, é gritando. Você gosta que grita com você, ele perceber, colocar a criança para perceber o impacto da comunicação, porque normalmente as crianças não gostam que gritam com elas, né? Essas habilidades comunicativas, elas precisam ser consideradas no desenvolvimento de um bom comportamento comunicativo. O trabalho da psicodinâmica vocal, como eu disse, dela entender o impacto do grito no outro, dela entender que ela não deixar, né, tem um estudo que fala que as crianças disfônicas, elas tendem a não respeitar o contraturno. Então, assim, ela respeitar o momento do outro falar, e não ser tão impulsiva e falar por cima da fala do outro. Então, são questões de psicodinâmica, dela entender a voz dentro da comunicação e a voz que a represente. Fala assim, olha, a sua voz, como será? E aí trabalhar e ela perceber, olha, a imagem que a voz dela está passando. E isso, o que você acha disso? É isso que realmente condiz com você? E é lindo de ver que as crianças viram e falam assim, não, eu não sou assim, eu não sou essa pessoa chata que não deixa o outro falar. Eles falam pessoa chata, eles falam, eu não sou uma criança má, eles, né, quando fala assim, que está passando agressividade. Então, a psicodinâmica é muito importante. E o treinamento que, de certa forma, tirando a parte que precisa ser sempre, né, ajustada do treinamento vocal, e aí, não sei se vocês já sabem como que a gente faz o ajuste, mas tem a prova terapêutica para eu saber quantos exercícios a criança precisa fazer, quais exercícios. As técnicas em si, elas são semelhantes às técnicas do adulto. Só que eu tenho que estar atento, porque a carga, a intensidade e a duração desse treinamento, ele precisa ser bem calibrado aí para eu não fatigar um grupo muscular bem, né, que está em desenvolvimento, que está em crescimento aí. Então, de uma forma geral, nós fonoaudiólogos cuidamos que é a linha principal de cuidado, né, digamos, o padrão ouro de tratamento das disfonias infantis comportamentais, nós fonoaudiólogos é que arcamos com ele. Nós que somos os responsáveis. E aí que eu faço a chamada também para a nossa responsabilidade de trabalhar com esclarecimento da população, que não é bonitinho uma voz rouca, que essa voz rouca precisa ser cuidada, que não é bonitinho uma criança ser impulsiva, olha como que ela é falante, comunicativa, tem um limite comunicativo, que é importante a gente falar de desenvolvimento de habilidades comunicativas junto com o desenvolvimento de habilidades do comportamento vocal. O comportamento vocal ele está integrado com todo o comportamento global da criança. Então, nós, fonoaudiólogos, precisamos trazer para a nossa responsabilidade de campanhas de prevenção, de campanhas de esclarecimento sobre a disfonia infantil, que ainda poucos casos vêm, né, que ainda é, de certa forma, desvalorizada por muitas famílias e até mesmo por alguns profissionais. Atender uma criança é mais desafiador do que atender um adulto, porque você tem que integrar mesmo ao desenvolvimento psicossocial dela, ao desenvolvimento psicoemocional dela. Então, demora mais tempo a sessão, então muitos profissionais acabam não arcando, ou quando arca, não faz toda essa abordagem necessária, cognitiva, né, de ajuste para não ter recidivas. Então, é um grande desafio? Mas é um prazer enorme saber que contribuímos com o desenvolvimento de comunicação, né? Não é só do desenvolvimento da voz na infância, não. Nós ajudamos o desenvolvimento da comunicação daquela criança para que ela não tenha limitações quando for um adulto, quando entrar, né, caso vá usar essa voz na atividade profissional. Então, nós somos os responsáveis e nós precisamos arcar aí com todo esse desafio que é a disfonia infantil.
Então, eu acredito que, diante de toda essa discussão, nós nos atentamos mais ainda para a importância de uma produção vocal de qualidade, né? Os hábitos, a alimentação e até o modo como os pais agem, como a senhora mesma falou, diante do problema, influenciam na maneira como a criança se comunica e utiliza a própria voz. Os aspectos vocais vão realmente muito além da anatomia. A voz é um fenômeno multidimensional. A nossa voz vai mudando ao longo da nossa vida, dependendo do que a gente vivencia e experiencia. Qualquer alteração vocal que limite a comunicação verbal ou emocional de um indivíduo merece a atenção e a intervenção adequadas. O trabalho do fonoaudiólogo entra nessa perspectiva como fundamental no que diz respeito à execução dessa análise, que é linda e é complexa. Obrigada, professora, foi um prazer te receber aqui, foi um prazer aprender com a sua experiência. Muito, muito obrigada pela contribuição. Eu que agradeço. Nós agradecemos, né, a sua disponibilidade, foi uma conversa muito interessante, né? Foi uma honra estar aqui com você. E nós esperamos nos encontrar numa próxima, né? Quem sabe no presencial, né? Presencialmente. Quem sabe? No próximo episódio desse mesmo podcast, a gente vai receber a professora doutora Juliana Godoy. Então, nossos ouvintes, não deixem de se atentar para os nossos novos conteúdos. E a gente fica por aqui. Até mais, fonoamigos! É isso, gente.